o nosso treinamento é sobre estratégias de negociação. Estratégias de negociação. Eu tinha mandado um material aí para vocês imprimirem para o treinamento. Quantos de vocês imprimiram? Quantos viram meu e-mail? A maioria aí viu? Aí, legal, gente, legal. Isso aí é para a gente fazer a parte prática. Quem não tiver impresso ainda, não tem problema. Pega uma folhinha de lado, uma folhinha branca, anota aí, e aí depois você pode passar para o papel, não tem problema, tá bom? Então vamos começar. Estratégias e técnicas avançadas de negociação, né? E aí, responde para mim. Negociar é uma atitude positiva? Sim ou não? Sim. 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 Muito. Muito. E aí, você negocia com frequência? Com certeza. Com certeza. O Ricardo tá ali, ó, todo dia negociando. Quanto tempo do nosso dia nós passamos em processos de comunicação, persuadindo, negociando e buscando chegar a um acordo sobre algo? Quanto tempo do meu dia, quanto tempo do seu dia você passa negociando? Vamos lá para a definição número 1. Vou aproveitar que a Paloma está aqui com a janelinha dela para mim. Paloma, manda bala aí na definição número 1 de negociação para a gente. Negociação. Definição 1. Pode ser definido como um modo positivo de estruturar um processo de comunicação, defendendo seus interesses e buscando um acordo bilateral. Legal. Então, é um processo de comunicação que busca um acordo bilateral. Bilateral de dois lados, né? Um acordo para os dois lados. Vou pedir agora o Ricardo para trazer a definição número 2 de negociação para a gente, Ricardo. Negociação. Definição número 2. Negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. Olha que legal esse final. É uma oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Ou seja, eu tenho uma ideia, o Ricardo tem uma ideia diferente. Então, quando a gente está negociando, não significa que vai ser, talvez, só a ideia do Ricardo e nem talvez só a minha, mas a soma das contribuições dessas duas ideias. Essa é a definição básica de negociação. Bruna, você pode ler para a gente? Claro. A verdadeira negociação gera ganhos para ambas as partes e perpetua as relações e relacionamentos. A falsa negociação gera ganhos para apenas uma das partes e tende a interromper e não perpetuar as relações e relacionamentos. Uau! Forte, hein, gente? Forte. Forte. Então, tem um case aí, eu vou aproveitar que a Bruna já está no embalo, e eu queria pedir à Bruna, gente, esse é um case. Antes da Bruna começar a ler, eu quero o seguinte, eu quero que todos vocês prestem muita atenção nesse case agora, muita atenção mesmo, porque a partir desse case aqui, nós vamos analisar o dia a dia dessa senhora aí chamada Carla. O que acontece com uma pessoa que negocia e uma pessoa que não negocia? Vamos lá, Bruna? Vamos. Negociando no dia a dia. Carla acordou com o despertador de seu marido e, como ele não desligou, teve que se debruçar sobre ele para desligar. Ao se debruçar, deu um mau jeito na coluna. Foi chateada a preparar um sanduíche para seu enteado, esperando que, enquanto estivesse na cozinha, seu marido fosse acordar o filho. Como ele não acordou o menino, ela foi ainda mais chateada a acordar a criança. Quando voltou, seu marido estava no banheiro e lá ficou mais tempo do que o normal. Foi quando ela lembrou que era o dia de rodízio de placa e que precisaria sair mais cedo para pegar os colegas de trabalho. Impaciente,
repente, bateu na porta do banheiro ameaçando seu marido, que amedrontado saiu rapidamente. Na pressa, ela se perguntou: calça preta e paletó azul ou saia vermelha com casaquinho preto? Na indecisão, acabou vestindo uma saia branca com blusa branca e nem se lembrou que era um dia chuvoso e que certamente sujaria a roupa. Sem tomar café e zangada com o marido, ela saiu de casa já atrasada e foi buscar seus colegas. Quando estava na marginal do Tietê, indo acima da velocidade permitida para não se atrasar, e assim seus colegas, foi parada por um guarda de trânsito. Foi quando seu colega e chefe, que estava no banco do passageiro, rispidamente questionou o oficial se ele não tinha nada melhor para fazer, já que todos ali eram trabalhadores e não marginais. Ela, com receio de desagradar ao chefe, ficou primeiramente calada e depois ficou furiosa com a multa que levou e os pontos que perdeu na carteira. Resultado, Carla chegou atrasada na empresa, onde o diretor a esperava para uma reunião. O seu chefe imediato achou que ela foi muito passiva diante do acontecido. Seu marido ficou chateado porque ela foi tão grosseira, pois era dia do estudante e seu filho não tinha aula. E ele, que era professor, não tinha trabalho. E ficou sem clima para uma surpresa, já que era dia de aniversário de casamento deles. Pergunta: em quantos momentos Carla poderia ter negociado e abdicou desse direito, dever e teve problemas por isso? Caraca, agora eu vou deixar aqui e eu quero o máximo de participação possível durante a interpretação desse texto, gente. E agora, quando nós vamos falar sobre negociação, a gente vai falar muita coisa interessante dentro desse treinamento hoje, mas para começar agora, só dentro desse texto da Carla, olha essa pergunta: em quantos momentos Carla poderia ter negociado, mas ela abdicou, ou seja, ela abriu de mão desse direito, desse dever dela, né? E quantos problemas ela teve? Aí eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Quem começa? Quem começa? Vou Um de deixar a cada Thaís. vez, gente. Eu sempre gosto dessa frase, porque com vocês tem que usar um de cada vez para não dar tumulto, que vocês tumultuam muito. Ó, eu Ô, vou me Tom, manifestar aqui. fala, Ricardo. Beleza. Ó, primeiro aqui pelo seguinte, né? Demonstra que ela está totalmente por fora dos assuntos da família, né? Porque no dia anterior ela já deveria ter sabendo que o filho não ia ter aula no outro dia, que era dia que o marido não ia trabalhar, enfim. E no caso aqui, se de imediato, quando o despertador despertou, no caso, em vez dela tomar a atitude de ir lá desligar e acordasse o marido aí, no caso, para seguir o processo natural das coisas, ele já teria informado: ó, hoje eu não vou precisar acordar mais cedo, esqueci de desligar o despertador, não precisa acordar a criança e tudo mais. Talvez aí ela teria mais facilidade com o decorrer do processo, né? Mas, em contrapartida, ela quis mostrar também que ela estava inteirada, que ela estava ligada, que ela queria resolver os problemas, enfim, a forma dela de resolver as coisas, né? Eu acho que o maior problema aqui mesmo é a falta de comunicação. Perfeito. Mas aí, isso mesmo, Ricardo, isso mesmo. Aí você falou então, ó, respondendo a nossa pergunta lá, em quantos momentos ela poderia ter negociado e abdicou desse direito? Aí você falou assim, na hora de desligar o despertador, ela poderia ter acordado o marido e negociado com ele: marido, você pode desligar o despertador para mim? Ao invés disso, ela foi lá numa posição que não dava e já deu jeito na coluna, né? Esse foi o primeiro momento, não foi isso? Sim. Primeiro momento foi isso. Depois, qual mais, gente? Quais os próximos momentos aí que ela poderia ter negociado e que ela não negociou? Informando do rodízio do carro, que ela precisava sair mais cedo por conta do rodízio. E se o menino não precisasse acordar cedo, o café da manhã dele não precisava estar pronto naquele horário, né? Exatamente. Ela poderia ter, ó, naquele momento ela poderia ter negociado com o marido: olha só, hoje é dia do meu rodízio, você pode fazer o sanduíche pro filho? Nesse momento ela ia descobrir o quê? Que o filho não tinha aula, não é isso? Sim. E aí ela não negociou e foi fazer também. Aí ela foi e se lascou. Que mais, gente? Muito bom. Paloma, Vinícius. Que mais, gente? Onde mais ela podia que ela não negociou aqui?
poderia ter negociado com os colegas dela, né? Que ela saiu toda afobada lá para ir buscar. Ela poderia ter entrado em contato, falado: olha, gente, hoje eu tive um pequeno problema, não vou conseguir chegar aí na hora que a gente havia combinado. Se vocês quiserem utilizar um outro meio de transporte, beleza, senão vocês podem me aguardar, mas eu vou chegar atrasada, tudo bem? Conversa, né? Pergunta, explica a situação. Então, eu acho que faltou isso nela também. Na verdade, o que que eu tô vendo nessa Carla? Essa Carla é aquele tipo de pessoa que não fala não para nada, também não fala quando não tá dando conta, porque tá abraçando um mundo de coisas, né? E realmente, esse tipo de pessoa tem que aprender a negociar, né? Tem que aprender, porque senão Gente, sofre. assim, se for para a gente olhar o texto em detalhes mesmo, eu acho que a gente passaria o dia inteiro aqui encontrando pontos que a Carla deixou de negociar. Mas, assim, são muitos pontos, muitos pontos. Até o momento em que o chefe dela entra na frente para brigar com o policial e ela ainda ganha uma multa, né? Que talvez ela não ganharia, né? Mas o chefe brigou com o policial e não deu outra alternativa para ele, né? Então, vamos em frente. Estamos todos negociando. Desde que acordamos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, até com os animais de estimação. Ao irmos trabalhar no trânsito, estamos constantemente negociando uma passagem, uma preferência, a velocidade, a agilidade. E no trabalho, nós negociamos com o chefe, nós negociamos com os nossos subordinados, com os nossos colegas, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. 100% de tudo que a gente faz é uma negociação. E aí, tem um exercício aí, na folhinha que eu mandei para vocês, no exercício que eu mandei para vocês, e aí eu quero que, eu vou projetar, inclusive, aqui, e aí, nessa folhinha, eu quero que vocês vão dizendo para mim. E aí, cada afirmação dessa aqui, eu quero que vocês me digam se teve uma negociação, sim ou não, tá? Aí, nessa folhinha que eu mandei, tem mais alguns exemplos. Então, vamos lá. Pedir para a esposa ou marido levar o lixo para você, gente, é uma negociação, sim ou não? Sim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Embicar o carro no cruzamento é uma negociação, sim ou não? De certa forma, né? Não está havendo comunicação verbal, mas está havendo uma ação, né? Esperando o consentimento de outro, um acordo, né? Para que o outro também não vá. Ou não. Então, nesse caso, a gente considera como não, porque é mais uma imposição do que uma negociação. Tem Não é razão, verdade? com certeza. Então, aqui é falso, não teve uma negociação. Às vezes a pessoa na cabeça, foi importante você falar isso, porque do ponto de vista nosso, nós estamos sempre negociando. Agora, será que a nossa comunicação está sendo percebida pelo outro como uma negociação, como uma imposição, né? A determinação de um horário de visita a um cliente. Olha, você pode me visitar, mas tem que ser tal horário. Isso é uma negociação, gente? Sim. Sim. Sim? Sim. Beleza. Sim. Uma conversa com o marido ou esposa sobre qual canal de TV assistirão. Sim. Sim. Sim, verdadeiro. Porque, por exemplo, não vou ver jogo porque eu gosto de jogo. Ou vamos ver novela porque eu gosto de novela, né? Aí é imposição. Ir ao aniversário do sogro é uma negociação? Sim. Sim. Não. Não. Ah, depende. Sim. Se você não tiver aí, não tá a fim de ir, o marido, né, fizer questão, aí tem que negociar, né? A questão de ir em si não é uma negociação. Não é. Perfeito. Determinar uma taxa. Mas, Tom, voltando, o ir é o resultado final, não é fruto de uma negociação? Às Sim. vezes não. Uai, de uma imposição? Quem vai obrigar, minha Às nossa? vezes Quem sim. vai obrigar? Olha, não é obrigada assim da pessoa ir algemada, mas muitas vezes a pessoa vai emburrada ou ela vai insatisfeita. Então, É uma significa... Carla da vida que não fala as coisas, sai fazendo, depois fica frustrada, né? Entendeu, Entendi. Ricardo, esse ponto de vista? Entendi.
Beleza. Determinar uma taxa. Então, ó, a taxa vai ser essa e pronto. A meta vai ser essa e pronto. É uma negociação verdadeira ou falso? Falso. 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 O presidente da República usando um boné de uma entidade de classe. É uma negociação, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Ele negociou aí com alguém, né? Tá usando o boné. Algum acordo deve ter sido feito para ele fazer isso, né? Sim. Verdadeiro. O jogador de futebol peitando o juiz. É verdadeiro ou falso? Falso. Ficar calado dentro de um acordo importante. É verdadeiro ou falso? Falso. Ficar Falso. calado Falso. é falso. Falso. Né? Isso. É. Muito bom. Não conversar com o seu líder sobre dificuldades e anseios. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Trabalhar apenas cumprindo as pendências de última hora. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Criticar o trabalho do outro. É verdadeiro ou falso? Sobre negociar. Falso. Falso. Julgar o líder ou a empresa. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Conversar sobre um plano de carreira e crescimento. É verdadeiro ou falso sobre negociação? Verdadeiro. Verdadeiro. Apresentar um diploma da faculdade como motivo para uma promoção imediata. É verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Ó, eu vou ler de novo para vocês. Apresentar um diploma de faculdade como motivo para promoção imediata. Ou seja, acabei de me formar, tá aqui o meu diploma e você tem que me promover. Não. É verdadeiro ou falso? Falso. Depende, eu acho que depende. E se o diploma for o que faltava para ele conseguir aquela promoção? Nesse caso, sim, mas aqui a Então, gente depende. não tem essa informação. Depende. Do jeito que você Perfeito. falou, me parece que a pessoa quis mais impor, né? E não é bem Isso. assim, tem que haver uma negociação. Isso, perfeito. Ô, Tom, mas aí não seria uma negociação? Ele não está negociando? Ele não está apresentando uma moeda de troca? Não. Aí a gente precisaria de mais informações, né? A pessoa, assim, por exemplo, a pessoa tem um plano de cargo, um plano de carreira e está faltando isso. Aí ela traz o diploma para negociar. Olha, estava faltando isso, eu entreguei. Mas baseado apenas nessa frase que a gente tem aqui, seria não, entendeu, Vinícius? Mais ou menos. Mas tudo bem, vambora. É que eu entendo que é uma negociação, tipo assim, olha, eu quero uma melhor, uma promoção. Tá. O que eu vou ganhar com isso? Olha, Não, tô te Vinícius, entregando olha aqui, ó. o meu diploma. Olha aqui, ó. Apresentar um diploma da faculdade como um motivo para promoção imediata. Então, É agora, eu trouxe o diploma, me promovo agora. é uma negociação errada, mas Então, não é negociação, é imposição. A pessoa que trouxe o diploma, ela está enfiando goela abaixo e falou assim, eu trouxe, você tem que fazer agora. é aquele mau negociador. Então, aí a pergunta é se a negociação foi boa ou ruim, se é verdadeiro ou falso. Não, mas aí não é ele que define se ele vai ser promovido, não. A pessoa qual está recebendo o currículo que vai decidir se ele vai ser promovido. Então ele está negociando. Nesse caso, e Sabe o sim, que poderia fazer, Tom? Voltar lá na definição, né? Para a gente entender novamente as definições do que é de fato negociar. Se o fato de apresentar um diploma seria ou não uma negociação, pode ser? beleza, vamos, ótima sugestão, Bruna. Uhum. Ó, negociação, vamos lá, definição 1. Vou pedir para você ler, pode ser? Sim, só um minutinho, pera lá. Gente, peraí que a minha câmera saiu, peraí. Aqui, ó. Estratégias e técnicas avançadas de negociação. Definição 1. Pode ser definido como um modo positivo de estruturar um processo de comunicação defendendo seus interesses e buscando um acordo bilateral. Eu entendo que a apresentação do diploma cabe aqui dentro, né? É porque não está com muitas informações, então a gente presume que a pessoa vai apresentar um certificado buscando uma mudança no cargo, uma promoção, por causa da conclusão do curso. Presume-se, mas isso não foi falado na pergunta, né? Perfeito. Uma coisa que eu quero trazer para vocês também, gente, sempre quando a gente for trabalhar com informações,
é importante a gente lembrar o conceito de fato e inferência. O que é fato? São as palavras que nós temos, as informações que nós temos. Inferência, o que é inferência? O que a gente imagina a partir daquilo que a gente leu. Só que a nossa imaginação nós vamos deixar de lado por enquanto, nós vamos trabalhar só o que a gente tem. Quando uma pessoa traz, a frase estava escrita assim, a pessoa traz um diploma como um motivo para uma promoção imediata. Não está escrito que a empresa tinha um acordo antes, não está escrito que tinha outra negociação anterior, só tem escrito essa informação. A pessoa trouxe um diploma para ser promovida imediatamente. Isso não é um acordo. Isso pode se tornar um acordo. Por quê? Buscando um acordo bilateral. Tem que ser bom para a pessoa e tem que ser bom para o outro lado. Lá, naquela frase, tem algum campo que mostra que seria bom para o outro lado também? Só seria bom para a pessoa. Unilateral. É só de um lado. Então, por isso que não é negociação. Beleza? Beleza. Só no conceito 1 aqui, eu acho que a gente já conseguiu. Ficou claro agora, pessoal, para todo mundo? Sim. Beleza. Sim. Oi? Alguém discordou aí? Mais ou menos, eu acho, não sei. Mais ou menos? Pode Mais falar. ou menos, porque é subjetivo aqui, não está claro a formulação do texto, não ficou esquisito. Mas beleza, vamos para o próximo. Tá tudo bem. Mas ó, eu acho que o mais interessante dessa questão que a gente discutiu aqui é isso que o Tom falou. Para mim fez muito sentido, né? Nos basearmos no fato que está sendo apresentado, porque todo o resto realmente fica sendo subentendido, a gente presume que, não sei o quê. Então, vamos pensar assim: o que está dado como fato, não dá para entender que foi uma negociação, né? O que está escrito, gente? A pessoa apresentou um diploma de faculdade como motivo para promoção imediata. Não tem nenhuma outra informação. A gente tem que se basear apenas nisso aqui, ó. Aqui não tem negociação. Agora, se tivesse escrito assim, ó, mediante acordo passado, ou mediante ou de acordo com o plano de carreira. Aí sim, aqui é uma negociação. Mas se só tem isso aqui, ó, é uma pessoa querendo impor um desejo dela, porque ela quer crescer, ela trouxe diploma e tá aí, ó, se vira empresa, me promova. Vocês entenderam agora, gente? Tava faltando informações aqui. E eu percebi que parecia que vocês estavam colocando essas informações na cabeça de vocês, mas a gente tem que se ater ao que está escrito. Sim, Entendeu? isso é para a vida também, né? Quantas vezes a gente fica alucinando, imaginando, deve ser por causa disso, isso. Então é melhor a gente sempre ter certeza. É isso aí. Exatamente. Aí entra uma outra habilidade de negociação de novo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e que todos estão fazendo muito bem, inclusive. O Carlos defendendo o ponto de vista dele, o Vinícius também. Isso é legal, porque... Vamos lá para a definição número 2 de novo, ó. O que é negociação, gente? Cadê aqui, ó? Negociação, vou pegar a última parte, ó. É buscar aceitação de ideias, propósitos, interesses, visando o melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Foi o que a gente acabou de fazer aqui agora. Sim. Perfeito? Então, voltando aqui no nossa dinâmica. Pedir aumento de salário, pedir aumento baseado no salário de outra pessoa. Isso é uma negociação? Falso. Sim. É uma negociação. Eu também acho que é uma negociação, assim, uma porque negociação infundada, né? Mas... Se é bom ou não, já é Essa é uma outra luta coisa, das mulheres, principalmente, né? De executarem as mesmas funções que os homens e receberem menos. Então, eu quero receber igual a você, porque você ganha... Eu faço a mesma coisa que você e eu ganho menos por quê? Isso aí, Carlão, isso Perfeito. aí. Muito bom, muito bom. Defendendo o direito da mulherada, parabéns. Muito bom. Faltar ou programar férias sem avisar o líder ou RH. É verdadeiro ou falso essa negociação? Falso. Escrever uma meta clara para o desenvolvimento da carreira e do cargo. Verdadeiro. Verdadeiro. Conversar com o responsável sobre algo que não concorda. Verdadeiro. 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 Expor respeitosamente o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Verdadeiro. Verdadeiro.
Verdadeiro. Desrespeitar o pedido do líder. Falso. 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 Muito Falso. bom. E aí, só mais uma aqui agora. Marca aí no seu papelzinho aí. Com que frequência você tem negociado atualmente? Ah, nunca negocia? Raramente? Ah, não, frequentemente. Sempre eu estou negociando. Ou sempre, em todas as oportunidades que eu tenho, eu vou negociar. Como é que você tem negociado nos dias atuais? Marca aí. Frequentemente. Aê, muito bom. Bárbara, eu vou pedir para você ler, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Pressupostos da negociação. Jamais faça sua melhor oferta logo no início. Só entre em uma negociação sabendo até onde pode ir. Jamais aceite a primeira exigência feita pela outra parte. Jamais faça uma concessão sem obter algo igual ou melhor em troca. Procure descobrir as fraquezas da outra parte e não permita que ela descubra as suas. Quem mais precisa, acha que mais precisa ou demonstra que precisa. Normalmente está em desvantagem. Beleza. Pode continuar. Lembre-se, a verdadeira negociação gera continuidade de relações e relacionamentos. Ganha, ganha, ganha. 4 características do grande negociador. Expert em relações humanas, expert em comunicar, estrategista e planejador, expert em influenciar. Negociador, igual um grande ouvinte. Capacidade no ouvir, uma chave poderosa para uma negociação bem-sucedida. Legal. Vou dar uma paradinha aqui, porque a gente começou a falar de coisas muito importantes. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, gente. Essas são as 4 habilidades principais de uma pessoa que é mestre em negociação. Primeiro, relações humanas. Ela precisa conhecer sobre pessoas. Aqui tem uma palestra sobre DISC, que eu deixei para vocês, uma palestra sensacional. Quando vocês tiverem oportunidade, está lá no Hana para vocês assistirem. Entender de pessoas é fundamental. Vai fazer parte do PDI deles, viu, Tom? Vai, né? Do Programa de Treinamento e Desenvolvimento, com certeza. Vai ser uma disciplina obrigatória aí para eles. Que ótimo. Depois até mostrar um pedacinho, pessoal. É um treinamento gravado em HD, tá muito top. Tá. O segundo, expert em comunicar. Porque não adianta... Porque, assim, se eu não consigo expressar claramente o que eu preciso da outra pessoa, como é que eu espero que ela vai me entregar aquilo que eu quero que ela me entregue? Nós precisamos saber comunicar sempre muito bem, muito claramente. E comunicar claramente não tem nada a ver com falar difícil, tá, gente? É sobre ser simples, claro e direto. Estrategista e planejador, pensar e planejar antes de executar, e ser expert em influenciar. E eu quero que vocês entendam uma coisa, nós estamos num papo de gente grande aqui hoje, porque falar de negociação é falar com gente grande, né? Então, nesse papo de gente grande, o que eu vou falar para vocês? O tempo todo, ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Ou nós influenciamos quando a gente pensa em negociação. Nas negociações que você entra, você influencia ou você só é influenciado? E uma grande parcela, uma coisa muito importante da parte de conseguir persuadir, de trazer alguém para a sua ideia, para aquilo que você pensa, é o ouvir. Nós precisamos sempre... Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca, e realmente nós precisamos aprender a usar nessa relação. Mas não quer dizer também só ouvir sem falar e nem falar também só ouvir. Tem que ter um equilíbrio. 2 para 1. Os principais erros da negociação. Bruna? Não deixar a outra parte falar, ser frio e não emocional na hora errada, não ter objetivos claros no processo, não buscar a relação ganha-ganha e não se preparar para a negociação. Sensacional isso. Gente, nós falamos lá que uma negociação, ela precisa ter um caráter positivo, de trazer algo bom para os 2 lados, e quando ela é uma relação boa para os 2 lados, um lado ganha
e o outro lado também. A negociação bem feita é aquela que os dois lados saem ganhando. Inclusive, Tô, eu queria fazer uma contribuição, que é uma coisa que eu faço muito, assim, antes de começar qualquer conversa, onde eu vou negociar alguma coisa, que é sempre assim, pensar no objetivo, em qual é o meu objetivo, isso é a primeira coisa que eu penso, né? Aquilo que eu preciso. E, em segundo momento, é pensar de qual benefício a pessoa que eu vou negociar pode ter com esse meu objetivo, que é o tal do ganha-ganha. Então, muitas vezes a gente vai para uma negociação só pensando, no que eu quero, no que eu quero, né? Mas daí eu sempre jogo, eu penso assim, tá, isso é o que eu quero, mas o que a pessoa vai ganhar fazendo isso que eu quero, né? O que ela ganha também? Eu acho bem interessante ter essa mentalidade, é sobre isso que você falou, ter objetivos claros no processo. Sensacional, muito boa essa contribuição. Vamos lá. O negociador bem-sucedido tem que saber os desejos, as necessidades e a motivação da sua contraparte, ou seja, do outro lado, né? O que é a outra pessoa, o que move a outra pessoa? Então, por isso que dependendo do que você vai negociar com a outra pessoa, você tem que entender quem ela é, o que é importante para ela, porque aí fica muito mais fácil de negociar, né? O modo mais fácil é através do questionamento habilidoso e bem-sucedido. É a habilidade de fazer pergunta. Ao invés de eu me debruçar para parar o despertador do outro lado, eu falar assim, oi, amor, bom dia. Você pode desligar o despertador para mim? Gente, quem é que não seria capaz de fazer uma pergunta dessa? Mas nós temos a maioria de nós somos treinados a impor as coisas para as pessoas e não perguntá-las. Então, assim, treinem para vocês fazerem mais perguntas para as pessoas. Perguntas são muito poderosas, gente. Ô, Tom, eu vou falar um estudo de caso aqui que eu passei recentemente com uma pessoa que eu estava vendo sobre a gestão da marca da empresa no digital. Legal. A pessoa ficou comigo 1 hora, gente, isso assim é real, tá? A pessoa ficou comigo 1 hora, eu já estava com sono, quase abrindo a boca na frente dela. Ela só falava. Ela falou, e ela em momento algum perguntou, Bruna, o que exatamente você quer? O que você precisa? Essa pessoa mesmo poderia ter se poupado de falar tudo aquilo que não me interessava e ter ido direto ao ponto, me ganhado trazendo aquilo que era realmente o que eu precisava. Então, realmente, fazer perguntas. Eu lembro que eu tive essa experiência, eu falei, gente, esse cara é um péssimo vendedor. Coitado, ele precisa ir fazer uma aula urgente, porque ele é muito chato, fala demais e não pergunta nada. Então, tá vendendo o que nem sabe que a pessoa precisa, né? Aí, perdeu uma venda, tá vendo? Uma venda. Perdeu uma venda. Só que, quando a gente fala de venda, as pessoas acham que vendedor é só aquelas pessoas que trabalham no balcão de loja descendo roupa, né? Ou vendendo sapato. Onde, na verdade, os maiores profissionais, os mais renomados profissionais do mundo são aqueles que são excelentes vendedores, independente do que eles vendem. Se é um serviço, se é o seu trabalho como profissional, se é vendendo um produto ou um serviço, mas é vendendo. E é vendendo uma ideia, uma visão. Uma visão. As 4 armadilhas antes de ouvir. Negociar não é apenas persuadir. Por isso, muitas pessoas falam demais tentando persuadir. Exatamente o que aconteceu com a Bruna, ó. Sim. Com o rapaz lá tentando vender o serviço para ela. Erro número 2. Estão preocupadas com o que vão falar e esquecem de ouvir o que a contraparte está falando. 3. Não dão importância ou não buscam as entrelinhas da compreensão, né? O que a pessoa quer dizer com aquilo ali de fato. Porque quando a pessoa te diz o motivo, às vezes, você só vai descobrir o verdadeiro motivo na segunda pergunta, porque na primeira pergunta ela responde um motivo raso. Só quando você faz a segunda pergunta que ela entra e que aí você vai descobrir de fato qual é o problema. E 4, não observar a linguagem não verbal. Em algum momento nós vamos ter um treinamento aqui de comunicação não verbal, tá, gente? Vocês vão entender o tanto que comunicação não verbal é poderoso. Eu vou trazer muito rápido isso aqui, porque só esse slide é uma aula de pelo menos 2 horas. Mas a PNL, ela traz alguns conceitos para a gente que eu vou ensinar aqui para vocês, que é o seguinte. Primeiro, eu quero que você entenda que o seu mapa não é território. O que significa que o mapa não é território, gente? Eu vou pegar aqui o meu celular, vou pegar aqui, por exemplo, esse celular,
e vou ficar com ele assim na mão e segurando dessa forma aqui e olhando para vocês. Todos nós estamos no mesmo ambiente, online, de frente para o computador e tal. Se eu fizer a seguinte pergunta, quando você olha para a tela e você vê, quando você olha de frente aqui, ó, para esse celular, você olhando de frente para ele, qual é a imagem que você vê do celular? É a parte da frente ou a parte de trás do celular? Para todos vocês, a resposta seria a parte da frente. Mas para mim, na posição que eu tô, quando eu olho de frente, o que eu vejo, gente? A parte de trás. Então, o que eu quero dizer aqui? É que mapa não é território. Isso significa que nós estamos no mesmo lugar, no mesmo evento, com o mesmo conteúdo, só que cada um de nós está tendo uma percepção diferente do conteúdo que eu estou trazendo aqui hoje. Eu estou tendo uma percepção, a Bruna outra, o Ricardo outro, o Vinícius outro, o Carlos outro, a Paloma outro. Cada um está tendo um ponto de vista diferente. E quando a gente diz assim, o seu mapa não é território, significa uma única coisa. A sua verdade não é a única. Entenderam, gente? É só o seu ponto de vista, né? É só o seu ponto de vista, porque podem ter outras verdades que complementam a verdade que você está enxergando. Uhum. 2, o significado da comunicação é a resposta que ela passa. Quer saber se você está comunicando bem? As coisas que você pede ou que você negocia estão sendo entregues da forma como você pede? Se não, talvez tenha um problema na sua comunicação. Independente da sua intenção, tá, gente? Porque assim, ó, a PNL tem um outro pressuposto muito foda que diz o seguinte: todas as ações têm uma intenção positiva. Então, eu nunca duvido que quando uma pessoa vai fazer uma coisa, ela está fazendo uma coisa com uma intenção positiva. Só que nós temos que tomar cuidado do que é intenção e do que é resultado. Porque não adianta uma pessoa estar sempre bem intencionada, mas nunca trazer resultados positivos. Principalmente no ambiente corporativo. Então, só que muitas vezes a gente não está falando da intenção da pessoa, a gente está falando do resultado. Uhum. Terceiro, a resistência é um comentário sobre a inflexibilidade do comunicador. Ou seja, será que você é capaz de ouvir pontos de vista diferentes e respeitar que alguém tem um ponto de vista diferente do seu? Ou todo mundo tem que pensar igual você, que senão não presta? Porque talvez o seu pensamento é o mais elevado, o superior. Como que você pensa sobre isso? E, por último, todo comportamento é comunicação. Esse aqui, sobre os padrões de olhar, aqui eu vou deixar para uma outra aula, porque esse aqui é extenso e eu tenho pouco tempo para acabar o treinamento e tem muita coisa ainda. Vamos lá, comunicação não verbal. 93% da nossa comunicação é não verbal e apenas 7% da nossa comunicação é verbal. Ou seja, as palavras que nós falamos representam 7%, o tom de voz, a maneira, a postura, tudo que a gente faz representa 93% da comunicação. E por que entender de comunicação não verbal? Compreender o que a outra parte está sentindo, mas o que ela não está dizendo verbalmente. Então é possível, nós que temos treinamento disso, por exemplo, a gente está numa reunião. Muitas vezes a gente olha para as pessoas na reunião e a gente consegue fazer muitas leituras daquilo que a comunicação mostra. Por exemplo, essa pessoa está interessada, essa não está tão interessada, essa está com sono, essa está, por exemplo, ela não está gostando do conteúdo, ela não acredita, não entende, ela não aceita esse conteúdo. Então, todas essas leituras, para quem tem esses treinamentos, é possível fazer, tá? Total. Gerenciar o que você está sentindo e quer comunicar, então, comunicação não verbal é muito poderoso. Olha só, gente, em 30 minutos de negociação, 2 pessoas enviam, em média, 800 mensagens não verbais diferentes. Só para vocês terem um pouquinho de noção da grandiosidade que é falar sobre comunicação não verbal. E o que está no não verbal aqui, ó? Roupas, pasta executiva, tapinha nas costas, aperto de mão, braços e pernas, postura, beijo, abraço, gesto, olhar, o corpo, posição dos pés, tom de voz, e aí vai 1 milhão de coisas. Aqui é só alguns exemplos. E eu vou falar um exemplo só sobre roupa, gente.
Eu aprendi essa frase recentemente, eu quero compartilhar com vocês, que eu achei incrível, que é o seguinte: a sua maneira de vestir é a única forma que você tem de controlar o que o outro pensa sobre você. A única. Antes de você abrir a boca, né? Antes de você abrir a boca, claro, É verdade. A São sua suas forma credenciais não faladas, né? Tipo, não faladas. Mas só isso aqui também, a gente vai ter aula sobre isso aqui no futuro, tá, gente? Sobre comunicação e tal. Eu só estou dando uma pincelada no que tange negociação, mas isso é muito mais extenso do que isso. Mas nós vamos ter oportunidades para isso. Vamos lá. Planejando a negociação. Quem pode ler para mim? Eu quero um voluntário agora. gente, iniciativa. Eu posso ler aqui? Isso Aê! aí, Cadê? vamos lá. Bora lá. Bota na tela aí. Bora. Planejando a negociação. Boas negociações não acontecem por acaso, elas são preparadas com antecedência. Frequentemente, trabalha-se mais antes do que durante uma negociação. Entrar em uma negociação cujos objetivos ainda não estejam claramente definidos é uma aventura destinada a não dar certo. Pergunta-se, quais são seus objetivos nessa negociação? Olha que forte isso, gente. Frequentemente se trabalha-se mais antes do que durante a negociação. Ou seja, para uma negociação dar certo, eu preciso pensar nela antes que ela aconteça. Porque senão estou eu lá com o meu ego inflado, as minhas necessidades, o meu eu. E eu vou lá porque eu preciso que alguém faça alguma coisa para mim. Aí eu chego lá com o meu eu, a pessoa fala assim: mas isso não me interessa, isso não vai trazer benefício para mim, isso não me ajuda, isso não faz nada. E aí, qual a chance dessa negociação dar certo? Quase zero, né? Ela praticamente aí vai estar destinada a não dar certo. Então, planejar a negociação é a parte mais importante. E olha que legal, agora que eu estou aqui, eu estou pensando aqui, ó. Luiz negocia muito com o cliente, Ricardo negocia muito com o fornecedor, a Di negocia aqui com os clientes a parte de contrato, o RH negocia com todo mundo aqui. Com candidatos, principalmente. Com candidatos. Gente, todo mundo aqui negocia o tempo todo. Vocês estão entendendo a importância desse conteúdo, de ser, assim, fera mesmo nesse conteúdo? Negociação e comunicação, né? E comunicação, Luiz. A comunicação é das 7 às 17, direto. Exatamente. E negociação também. Junto, mesma coisa. O tempo. A maioria das negociações são processos contínuos. Eles começam muito antes do face a face. Exemplo, uma negociação anual de salário. Poder e autoridade. E a faculdade e habilidade de influenciar pessoas ou situações. Então, por exemplo, posição, status, caráter e credibilidade, recompensa, punição, sexo, estilo e flexibilidade comportamental, autoestima, poder aparente. Gente, tudo isso a gente negocia. Tudo isso. Informação. Buscar informações sobre o produto, por exemplo, fazendo uma cotação é necessário para que se tenha uma base de preço de mercado, qualidade, prazo de entrega e satisfação de outros clientes. Necessidade. Quem mais precisa ou acha que mais precisa, ou ainda demonstra que mais precisa, normalmente está em desvantagem. Atenção, nossa equipe de compras aí, ó. Quem mais precisa ou acha que mais precisa, ou ainda, pior ainda, demonstra que mais precisa, normalmente está em desvantagem em uma negociação. É por isso que a nossa área de suprimentos tem muito caminho para estruturar ainda mais as negociações no futuro, mediante ao que está acontecendo agora, que eu já tenho visto aí, que a gente já está começando a trabalhar com algumas obras com um planejamento maior. Então, se eu não estou comprando no desespero em cima do prazo, eu não preciso demonstrar que eu preciso, né? Porque senão o que a gente demonstra para o nosso fornecedor? Desvantagem. A negociação ideal
é vender sem precisar e comprar sem querer. Porque quando a pessoa está demonstrando que ela precisa vender, aí o cliente já fica desconfiado e não compra. A mesma coisa quando a pessoa compra, mas ela não mostra aquela necessidade de comprar na hora, ela compra sem querer, aí ela está em vantagem. Pressão. Um negociador bem-sucedido tem que saber trabalhar sob pressão. Fugindo da discordância. Evite a todo custo discordar de qualquer pessoa, seja ela quem for, e em qualquer situação. Sempre existirá uma alternativa mais vantajosa. Presta atenção nisso aqui agora. Ó. 90% das discussões terminam com cada um dos lados 100% certos de sua razão. Você jamais terá lucro em vencer uma discussão. Vocês já pararam para pensar que em todas as brigas... Gente, olha só, olha esse conceito que eu vou trazer aqui para vocês agora. Toda briga, olha só, toda briga que acontece, seja na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu chefe, com seu subordinado, toda briga que acontece é lá no fundo um pedido de socorro. E um pedido de socorro, ele chega numa briga simplesmente porque há falta de negociação. E se não tem negociação nesse pedido de socorro, acontece uma briga. Mas se vocês forem capazes de negociar, vocês, se não eliminarem, vão reduzir drasticamente todos os problemas que acontecem em torno da vida de vocês. Por exemplo, vamos pedir uma pizza. E aí, vamos supor que estou eu e meu irmão aqui, e o meu irmão vai pedir uma pizza, ele quer calabresa e eu quero frango catupiry. Eu falo assim, eu vou pedir calabresa. Não, mas eu gosto de frango catupiry. Calabresa, frango catupiry. Começa aqueles dois pontos de vista diferentes, olha lá, ó. De novo, ó, ponto de vista. Mapa não é território. Começa os dois pontos de vista chocarem, e aí o que acontece? Uma briga. Não, então não vou querer, não pede esse negócio, não quero esse negócio, não pode pedir, não vou querer mais pizza, não. E se os dois negociarem? Como eu sei que você gosta mais de calabresa e eu gosto mais de frango catupiry, vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma pizza meio a meio, meio frango catupiry, meio calabresa, meio frango catupiry? Tá bom, pode ser, vamos rachar então. Lembra o conceito básico da negociação, é quando as duas pessoas acontece um acordo bilateral e os dois saem beneficiados. Então é por isso que negociar é sobre ceder um pouco, é sobre pensar um pouco também na pessoa que está do outro lado, porque ela também precisa ter benefício. Ok, gente? Então, como é que você termina todas as discussões que tem na sua vida? Imagina que, por exemplo, o Luiz Otávio falou para o Sérgio uma coisa que o Sérgio não gostou, não concorda, ele não concorda, ele não vai fazer, enfim. Se ele falar para o Luiz assim, Luiz, você está errado, é isso, é aquilo outro, não sei o quê, naquela hora vai entrar o quê, gente? Vai gerar um embate. E o Luiz e o Sérgio vão meio que se estranhar ali naquele momento, na hora. Como que o Sérgio pode agir com o Luiz? Ele virar para o Luiz e falar assim, Luiz, então você disse isso, eu entendo você. Quando a gente diz para outra pessoa, gente, eu entendo você, a gente não está dizendo para outra pessoa, eu concordo com tudo que você disse, eu vou fazer do jeito que você falou. Não, eu só disse que eu sei que você tem uma cabeça diferente da minha, um pensamento, um ponto de vista, uma vida, uma experiência diferente. Eu sei que a sua cabeça pode pensar dessa forma. Eu entendo você. E eu quero fazer uma contribuição. Aí entrou o negociador, ó. E eu quero fazer uma negociação, eu quero fazer uma contribuição. Olha, e sobre esse ponto de vista assim, 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 assado, eu acredito que assim fica melhor, assim fica melhor, assim fica melhor. O que você acha, Luiz? Aí o Luiz vai parar, vai pensar, falar assim, pô, esse cara me fez pensar agora. Deixa eu ver aqui, será que faz sentido? Pô, a ideia do Sérgio é boa mesmo. Beleza, Sérgio, vamos fazer do jeito que você falou. Olha o que aconteceu. Não teve embate, teve acordo, teve negociação, os dois saíram ganhando e teve um acordo bilateral de sucesso dos dois lados. Ficou claro esse exemplo que eu dei ou ficou muito confuso para vocês entenderem, gente? Ficou claro? Ficou claro. Beleza. Então vamos em frente.
Eu acho que eu vou pular isso aqui, porque eu não sei se vai dar tempo de eu falar. Não, acho que vai dar sim. Eu vou pedir uma pessoa com a leitura. Eu vou pedir a Paloma para ler. Paloma, pode ser? Dá Paloma para aí? Tá, Paloma, seu Tô áudio. Isso. sim, desculpa. Tá bom. Peraí. Como me tornei o melhor vendedor da WMC? Se entro agora no escritório de um cliente e ele diz: o quê? Um caminhão White não são bons. Não quero nem de graça. Vou comprar um caminhão Ozit. Não sei se assim se pronuncia. Digo sempre, tem razão. O Ozit é um bom caminhão. Se comprar um Ozit, não cometerá erro. São caminhões muito, muito bons e vendidos por gente também boa. O comprador fica desarmado. Não há lugar para discussão. Se diz que o Ozit é melhor e eu afirmo que tem razão, ele é obrigado a parar. Retiramos o assunto do Ozit e começamos a falar das qualidades do caminhão White. Olha que foda isso aqui agora, gente. O cara, ele vende uma outra marca. Ele vende o White. E ele chega pro cara para vender um caminhão White e ele falou assim: não, eles não são bons, não quero nem de graça, eu vou comprar um Ozit. E aí, ao invés de discordar, o vendedor concorda com ele: olha, você tem razão, é um bom caminhão. Se você comprar, não cometerá erro. Quebrou as pernas dele. E ao invés de gerar aí um conflito, um embate, ele gerou um amigo. Ele trouxe a pessoa para o lado dele primeiro. Continua, Paloma. Vamos lá, peraí. Case citado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Arthur Haller responde aos critérios literários. Voltei a pensar sobre o assunto e confesso que não estou tão certo sobre tudo aquilo. Nem tudo que eu escrevi ontem se mantém atual hoje. Foi muito importante saber o que o senhor pensava a respeito. Na próxima vez que estiver aqui por perto, por favor, visite-me para podermos conversar sobre o assunto. Apesar das muitas milhas que nos separam, aqui vai um aperto de mão. Pode vai continuar. O restante? Arthur... Oi, perdão, não entendi. Pode continuar até o final, por favor. Arthur Haller foi o romancista americano menos criticado nos Estados Unidos. Afinal, como voltar a criticar alguém com tamanha gentileza e cordialidade? Legal. E agora, gostaram, gente, desse exemplo aí dos vendedores? Gostei muito, inclusive eu até peguei o livro aqui, ó, que eu queria no final compartilhar uma frase com vocês e falando sobre negociação, um livro que eu recomendo muito, livro de leitura e de estudo, viu, gente? Muito quer compartilhar bom. agora, Bruna? Ou você quer deixar Não, pro final no final. Tá. Eu tenho esse livro. Já leu quantas vezes, Paloma? Já li 2 vezes. Do que você mais gostou? Compartilha com a gente desse livro. Oi? Tu viu a voz da Paloma aí? O que aconteceu? Seu áudio está desligado, Paloma. Está desligado. Bom, vamos continuar. Aí, depois que a coisa, a Paloma abre. Vamos lá, porque o tempo está apertado aqui. Negociação, agora nós vamos entrar numa parte específica do pessoal aqui, uma parte específica da área de compras, tá? Então, não vai servir só para o pessoal da área de compras, tá? Mas vocês da área de compras agora, quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse treinamento vai ser bem importante para vocês. Vamos lá. Negociação para compradores. Vou pedir até o Ricardo para ler para a gente. Táticas de negociação para compradores. Vamos ler o passo a passo, Ricardo. Primeiro, nunca demonstre simpatia para com o vendedor, mas diga que é parceiro. Segundo, considere o vendedor como nosso inimigo número 1. Terceiro, peça, peça, peça. Eles acabam dando. Quarto, nunca aceite a primeira oferta. Deixe o vendedor implorar. Isso dá margem à maior barganha para nós compradores. Quinto, sempre seja subordinado de alguém e considere que o vendedor também tem sempre um superior que sempre tem um desconto a mais para dar. Sexto, pode continuar.
Não faça concessões sem contrapartida. Lembre-se de que o vendedor que chega pedindo sabe que tem que dar. Lembre-se que o vendedor que não pede já está esperando que o comprador peça, e em geral não existe nada em troca. Repare que o vendedor que faz pedido de sugestão, em geral, é mais organizado e mais esclarecido. Use o seu tempo para explorar mais os vendedores desorganizados, que querem entrar ou têm medo de sair da rede. Não tenha dó do vendedor, jogue o jogo dos maus. Não hesite em usar argumentos, mesmo que sejam falsos. Por exemplo, o concorrente do vendedor sempre tem a menor oferta, maior giro e prazo. Repita sempre as mesmas objeções, mesmo que sejam absurdas. De tanto repetir, o vendedor acaba acreditando. Não se esqueça que 80% das condições são obtidas da última etapa das negociações. Deixe o vendedor com medo de perder. Obtenha o máximo de informações sobre a personalidade e as necessidades dos vendedores que nos visitam diariamente. Sempre convide o vendedor a participar de uma promoção. Acene com um volume alto. Consiga o máximo de desconto que puder. Faça a promoção rápida e lucre com o saldo. Desestabilize o vendedor exigindo coisas impossíveis. Ameace romper a negociação a qualquer momento. Deixe-o esperando. Marque horário e não cumpra. Faça outro vendedor passar na frente dele. Ameace tirar os produtos dele da prateleira. Ameace diminuir o espaço, mesmo que sejam falsos. O vendedor acaba dando mais. Lembre-se de que desconto tem outros nomes: bonificação, cortesia, brinde, patrocínio, verba, inserção de tabloide, diferença de ICMS, crédito de ICMS, IPI, troca, indenização de encalhe, promoção, lançamento, cadastramento de item, enxoval, reinauguração, aniversário e evento. Todos são bem-vindos. Não se deixe cair no impasse, é o que há de pior para um comprador. Jamais deixe o vendedor questionar qualquer promoção. Evite que o vendedor fique lendo nossas informações no visor. Quanto mais desinformado o vendedor for, mais ele acredita em nós. Não se assuste com laptops e outras máquinas modernas dos vendedores. Não quer dizer que eles estejam mais preparados para negociar. Os vendedores que cedem são os do tipo antigo ou jovens. O antigo porque acha que já sabe tudo, e o jovem porque é inexperiente. Se o vendedor estiver acompanhado de um supervisor... Só um pause aqui agora, Ricardo. Quando nós falamos aqui de vendedores do tipo antigo ou do tipo jovens, nós queremos dizer mais que são vendedores inexperientes em técnica de venda, não em tempo de trabalho, tá? Em técnica de venda, porque aqui é um jogo, é uma negociação de gente grande, né? Só que muitos vendedores antigos aprenderam alguma coisa no passado e conseguem vir se virando até hoje, mas eles estão bem desatualizados, então eles acabam cedendo bastante. E vendedor inexperiente, porque está precisando começar a fazer carteira, então eles também tendem a ceder muito. Então é muito legal para uma área de compras sempre pegar vendedores desse tipo, ou do tipo antigo ou do tipo jovens. Certo. Desculpa, pode continuar. Vamos lá. Se o vendedor estiver acompanhado de um supervisor, exija mais descontos, mais participações nas promoções, ameace romper a parceria. O supervisor não vai querer perder o pedido e o cliente na frente do vendedor. Finalmente, não esqueça a regra de ouro do bom comprador. Não perca seu tempo tentando fazer isso com vendedores profissionais. Invista seu tempo no vendedor despreparado. Não se assuste com as grandes marcas. Por trás de uma grande marca pode estar um vendedor que não se prepara, contando com a força da marca. Invista seu tempo no vendedor que não faz cálculos, que cede facilmente. Texto encontrado em um supermercado varejista. Então, gente, o que acontece aqui? Vocês viram um monte de hackzinho agora que vocês têm aqui para melhorar ainda mais o poder de negociação de vocês? Ainda mais, né? Então,
tem um monte de coisas aqui, porque aonde que os compradores vão conseguir os maiores benefícios? Com vendedores despreparados. Então, muito mais do que se importar com a empresa do qual eu estou comprando ou do local, quando você pega um vendedor despreparado e o comprador é mais preparado do que o vendedor, porque normalmente vendedores, inclusive até uma fala que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: os vendedores, normalmente todas as empresas, elas investem uma verba muito grande no seu time comercial, porque o time comercial é que vende, que faz a empresa faturar e crescer. Normalmente, a maioria das empresas do Brasil fazem evento comercial, fazem um monte de coisa, porque o comercial é que traz dinheiro. Só que agora, nesse mundo VUCA que a gente chama, né, que é o mundo atual, corrido, que as coisas mudam rápido, as empresas estão investindo, elas acordaram para essa importância de investir em treinamentos para o time de compras. Porque tão importante como vender bem é comprar bem, comprar no preço certo e conseguir vantagens no momento da compra. Então, as empresas estão acordando muito para isso agora. Então, essa questão do comprador preparado encontrar o vendedor despreparado é a fome com a vontade de comer como vantagem competitiva para uma empresa, né? Então, mas a gente tem que se preparar também para os melhores, tá, gente? Não é porque os melhores também com técnicas, se souber jogar no ganha-ganha, saber usar técnicas de persuasão, influência e negociação, é bem sucedido também. Não precisa esperar encontrar só os ruins. Eu tenho como mantra o seguinte: toda negociação que você vai preparado, independente do vendedor que você vai encontrar, sempre você vai ter uma negociação bem sucedida. E aí são aqueles pontos, né? Você tem que saber qual que é o seu limite, tem que estar com as metas bem estabelecidas, né? Aonde você quer chegar. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você sabe qual que é o seu limite e qual que é o seu mínimo. Então você não trava ali. Você trabalha sempre naquele campo, com aquela zona de conforto, aquela zona de negociação. Aqui eu perco e aqui eu ganho, né? Independente do adversário que você encontra lá na frente. Então, às vezes você pega até pessoas menos experientes na área de venda, mas a pessoa, apesar dela ser menos experiente, ela já sabe qual que é o limite dela também. Sim. Então, por mais preparado que seja o comprador, você não vai extrair nada, independente da experiência daquele cara. Porque ele também está preparado e ele sabe quais são os limites dele. Então, eu acho que a melhor compra não se dá com relação a um vendedor determinado ou uma marca. Ela é decorrente de uma boa concorrência. A partir do momento que você tem uma boa concorrência, que você tem lá os seus parâmetros para você negociar, você consegue negociar com qualquer empresa, com qualquer player, e você vai ter sempre uma boa negociação. Perfeito. E além disso, assim, agora, quando se tem tempo, quando se tem, né, tempo para negociar, número de fornecedores disponíveis com qualidade, com capacidade, porque assim, compras é complexo, né? Não é uma coisa só, não é só a venda, prazo de entrega, preço, qualidade, é uma série de fatores que precisam ser avaliados. Mas aqui nós estamos focando hoje exclusivo nessa estratégia de negociação, né? E eu acho que assim, quanto mais a gente pensar nessa negociação, melhor será a evolução e o resultado dela. É sempre pensar, eu estou indo para negociar e também abrir a mente um pouco para esses parâmetros, porque às vezes é igual aqueles hackzinhos. Esses hackzinhos são tirados de um treinamento chamado Business High Performance lá do Paulo Vieira, tá, gente? Esse treinamento é do Paulo Vieira sobre business. E aí, o que acontece? Quando alguém nos fala uma coisa tantas vezes, a gente acaba acreditando. Muitas vezes, se a gente fala uma coisa muitas vezes para o vendedor também, ele acaba acreditando também. Então, assim, às vezes, pode ser que existe um desconto lá, mas eles estão tão acostumados a bater naquela tecla, e quando bate naquela tecla todo mundo aceita, que ninguém rompe aquela barreira. Então, o que eu estou trazendo aqui também com esse conteúdo é que, às vezes, nós precisamos ser mais ousados, tipo, não vou querer, vou cancelar o contrato, vou não sei o quê. É o tal do ir jogando um verde, né? Eu ir jogando um verde para ver realmente até onde vai, né? Eu sei que vocês são feras nisso,
que vocês fazem isso muito bem, mas é sempre lembrar que mesmo aquilo que parece que não tem jeito, às vezes tem. É a gente que não aprendeu, às vezes, a ultrapassar aquela barreira ainda. Legal? Legal. Bruna, você quer fazer sua contribuição? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Quero. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que eu acho que tinha. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um. A gente vai ter que fazer esse aqui muito rapidinho, tá, gente? Pega vamos aí fazer. a sua folhinha aí, porque em 5 minutos eu tenho outra reunião aqui já, né? Mas a Bruna ainda vai fazer a contribuição dela. É bem simples, é bem rápido. Vamos lá, pega a sua folha aí e vamos avaliar aí o quanto que você é um bom negociador. Número 1, de 0 a 10, de 1 a 10, onde 1 é uma nota bem fraca e 10 é a mais forte possível. Número 1, eu gosto de lidar com os outros, estou comprometido na criação do resultado ganha-ganha. De 0 a 10, o quanto que você se avalia nessa característica aí? Marca aí. 2, eu gosto de resolver problemas e alcançar soluções criativas. De 1 a 10, marca aí a sua autoavaliação. 3, eu estou disposto a fazer quantas perguntas forem necessárias para obter informações pertinentes para tomar a melhor decisão. De 1 a 10, marca aí a sua avaliação. 4, eu não tomo as estratégias, táticas e comentários da minha contraparte como uma afronta pessoal. De 0 a 10, quanto você não toma isso como pessoal? Ou você leva tudo para o pessoal? Marca aí, de 1 a 10. 5, eu gosto de descobrir as necessidades, desejos e motivações da minha contraparte, de forma a poder ajudá-la e atingir seu objetivo. De 1 a 10, marca aí. 6, eu sou capaz de pensar claramente, mesmo durante pressão. De 1 a 10, marca aí. 7, eu tenho uma boa autoestima e tendência a um alto nível de aspiração e expectativa. De 0 a 10, marca aí. Quanto que sua autoestima, aspiração e expectativa? Não sei o que é aspiração. Aspiração é quando você... É bem parecido com expectativa. É quando você... Deseja. Deseja, deseja. 8, eu reconheço a força das estratégias e táticas e as uso frequentemente. De 0 a 10, marca aí. De 1 a 10. 9, eu me comprometo a resolver problemas quando necessário. De 1 a 10, marca aí o quanto que você se compromete. E o número 10, que você eu sou um bom ouvinte. De 1 a 10, marca aí o resultado de você como bom ouvinte. Depois, vocês vão somar as notas de vocês. Por exemplo, marquei aqui o 4, aqui o 5, aqui o 8. Você vai somando todas as notas que você marcou o xizinho aqui e vai dar um resultado aqui, tá? Para vocês que deram acima de 90, vocês têm as características de um bom negociador. Você reconhece que a negociação requer, está querendo dedicar-se a ela adequadamente. E aí tem as notas inferiores, que aí, à medida que vocês forem tendo resultado aí, vocês olham se caiu de 80 a 90, se de 70 a 79 ou abaixo de 70. E aí você vai fazer a sua soma aí e depois você conta para a gente qual o resultado que deu e daqui 30 dias vocês vão refazer essa tabelinha aqui de novo. Combinado? Combinado. Bruna, fica à vontade. É bem rápido, gente. É uma frase que eu gosto muito, né? Que está até marcada aqui no livro. E foi tirada, na verdade,
Está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas foi tirada do livro do professor Harry Overstreet, do livro Influence Human Behavior. E diz assim: a ação emana daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho que se pode dar às pessoas que têm necessidade de convencer alguém, seja nos negócios, no lar, na escola ou na política, é despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que puder conseguir isso, terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não o conseguir, trilhará um caminho isolado. E como que a gente descobre o desejo ardente? Seja de um vendedor, de um comprador, do filho, do marido, do público, da audiência, fazendo perguntas. Não é mesmo, Tom? Então, descubra aí se vocês terão o mundo ao seu lado. Fazendo perguntas. Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu paguei R$9.000 num treinamento, que foi basicamente um treinamento que me ensinou a fazer perguntas. Basicamente. Uhum. E assim, a Bruna também fez esse treinamento, então assim, inclusive é um treinamento que recomendo, que todos merecem fazer um dia. Uhum. Basicamente é fazer perguntas. Gente, respostas são temporais, mas perguntas são atemporais. Quando eu dou uma resposta, essa resposta pode ser boa aqui, hoje e agora, mas daqui 5 minutos pode ser que ela não vale mais. Agora, uma boa pergunta, se você pergunta ela hoje, daqui 10 anos, ela continuará sendo sempre uma boa pergunta. É verdade. Sobre isso. E quando a gente faz uma pergunta, a gente tem a habilidade de mudar o pensamento, as atitudes e o comportamento do outro sem que ele perceba. Ele acha que ele mesmo que, não, eu entendi aqui, percebi. Não, mas foi você que deu um impulso para a pessoa mudar. Então, fazer uma pergunta é muito poderoso. É muito poderoso. Exatamente. As suas afirmações podem não convencer ninguém, mas é impossível alguém não refletir sobre suas perguntas, ainda que ele não responda. É impossível alguém fugir de uma pergunta, né? Impossível. Você pode até não querer responder. Verbalmente, né? Você pode até não verbalizar. Mas quando se faz uma pergunta, na cabeça de todo mundo, lá no subconsciente, vem a resposta. E aí, de fato, por exemplo, se eu fizer a pergunta agora, e aí, de fato, o quanto que esse conteúdo pode fazer diferença na sua vida se você, ao invés de impor, começar a negociar em todas as oportunidades que você tiver a partir de agora? Quanto que esse treinamento vai fazer diferença para você? Não precisa nem responder, né? Todo mundo já tem a resposta dentro de si. É sobre isso. É isso. Poder das perguntas poderosas. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mandem feedbacks depois, contribuições, críticas, sugestões, qualquer coisa, tudo bem-vindo. E eu vou precisar encerrar, que a gente tem outra reunião aqui agora com os líderes aqui. Beleza? Beleza. Falou, Tom. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, time.